Sim. Ok. Então, vamos lá. Síndrome de Down, uma construção de amor. Que coisa linda, né? E o Alexandre aí, então, mais lindo ainda. A mãe babona. Mas uma construção de amor, vocês vão entender por que lá na frente, tá? Por que eu coloquei? Eu parei para pensar e eu pedi a Deus que me desse, de fato, o que isso, qual era esse significado, síndrome de Down, para mim, né? Para a nossa família aqui. E aí me veio essa frase, uma construção de amor. Então, vamos passar à frente. Calma aí. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum que existe. Às vezes a gente acha que são poucos casos, mas acontece em cerca de 1 a cada 700 casos. O Alexandre também está aqui, tá, gente? Com essa boquinha aberta. O que é a síndrome de Down? É uma alteração genética ocasionada pela presença de um par extra do cromossomo 21 nas células do corpo. Ocorre no início da gravidez, durante a divisão das células do embrião. É também conhecida como trissomia do cromossomo 21. Só rapidamente para a gente entender, nós, naturalmente, assim, na grande maioria das vezes, nós temos 46 cromossomos em cada célula. Né? Nós temos 46 cromossomos. A pessoa com síndrome de Down ela tem 47 cromossomos em cada célula. Esses 46 cromossomos, eles vêm 23 da mãe e 23 do pai. Desses 23 é formado o ovo zigoto, que é a primeira célula do corpo humano. E aí, dessa célula, vai se multiplicando todas as células, a partir dessa primeira, o exemplo como essa primeira. Então, se vem 23 da mãe, 23 do pai, são 46 cromossomos. Tudo tranquilo. Por algum motivo, não tem uma explicação científica ainda, ou o pai ou a mãe entrega ali, em vez de 36 cromossomos, entrega 27 cromossomos. E aí, o que acontece? Em vez de 46 cromossomos, soma-se 47. E aí, esse ovo zigoto fica com 47 cromossomos. Quando ele vai replicar, ele replica 47 cromossomos. Esse par, que deveria ser par, ele fica com mais um, que é o cromossomo, no cromossomo 21. Então, o Alexandre, ele tem, em cada célula dele, ele tem 47 cromossomos. Aí, uma vez eu vi uma explicação de um médico muito interessante, ele é geneticista, né, e pediatra, e ele explicou o seguinte, dentro dessa questão dos cromossomos, eles fazem um papel de maestro de 400 funções enzimáticas, 200 daqui, 200 daqui. Então, 200 do pai, 200 da mãe, dentro de cada célula. Rapidamente isso aqui. Como o Alexandre, ou síndrome de Down, tem mais 200, em vez de 400 funções enzimáticas, são 600 funções enzimáticas. O que acontece? Uma desorganização no organismo. Né? É como se você colocasse um carro para funcionar com 2 motores. Ou como se numa orquestra tivessem 2 pianos. Ou como se numa banda, sei lá, de rock, tivessem 2 baterias. Então, uma hora entra uma coisa em desordem, né? Eles precisam se organizar o tempo inteiro. Eu achei essa muito interessante que necessita da nossa paciência para entender o que está acontecendo naquele corpinho ali, naquela situação ali. Então, essa é a situação da trissomia do cromossomo 21. Deu para entender, né, gente? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos adiante. Ótimo. Características e comorbidades. Esse material genético em excesso provoca deficiência intelectual, ou seja, atrasos na aprendizagem, no desenvolvimento global, diminuição do tônus muscular, comprometendo a fala e autonomia no andar, dentre outras coisas também. E faz com que alguns genes estejam hiperexpressos, aumentando a incidência de doenças como hipotiroidismo, diabetes, leucemia e mal de Alzheimer. Importante o cuidado com doenças respiratórias de repetição, constipação e refluxo gastroesofágico.
É comum a erupção tardia dos dentes, o palato duro, alto e estreito, né, o céu da boca, bruxismo, obesidade e apneia do sono. Essas situações eu já vivi algumas, já com o Alexandre. O Alexandre, com 6 meses, ele teve 3 pneumonias, uma atrás da outra. Foi muito, muito doloroso esse tempo, ele ficou muito tempo internado, ele saía, voltava. Foi bem difícil mesmo. E tem muito a ver, né, com tudo que está aqui. Por conta dessas alterações genéticas, eles necessitam de atenção especial em relação aos cuidados clínicos. 60% das crianças com a síndrome nasce com alguma cardiopatia congênita. Olha que gracinha. Ele aí do ladinho. 60% das crianças, mais da metade das crianças que nascem com síndrome de Down, nasce com alguma cardiopatia. 80% a 90% com alterações no aparelho auditivo e 60% com problemas no sistema imunológico. O Alexandre nasceu com uma CIV e uma CIA, são buraquinhos, né, na parede ali do coraçãozinho, de forma que ele não consegue, oxigênio faltava para ele. Ele ficou muito tempo na UTI neonatal e ele tinha alguma dificuldade. Até os 2 meses, ele tinha alguma dificuldade para respirar. Mas, graças a Deus, ele não precisou de uma intervenção cirúrgica. Na grande maioria das vezes, a síndrome de Down, as crianças nascem com alguma cardiopatia congênita e aí precisam de uma intervenção cirúrgica. Ele não precisou, na medida que ele foi crescendo, os buraquinhos foram fechando. Claro que é a mão do Senhor, né? Porque nós oramos, eu orei muito nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, logo quando o Alexandre nasceu, com essa questão de WhatsApp, grupo para lá, grupo para cá, rapidamente me inseriram em 2 grupos de crianças de mães de crianças com Down. E eram mais ou menos umas 200 mães. Gente, 2 grupos, 200 mães, eram 400 mães com síndrome de Down, com crianças com filho com síndrome de Down. O que tinha nesses grupos era só falando de problemas e doença, e problema, e doença, e doença. Eu falei, não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Aí saí desses grupos porque realmente você fica girando em torno das questões que as mães vivem. E você não precisa daquela realidade, você não precisa daquilo, porque senão você acaba que daqui a pouco você olha para o seu filho e vê, está achando que ele está com problema, está achando que ele está com alguma doença. E, na verdade, não era, você estava sendo alimentado, não estava dando ouvidos a tantas coisas. Mas a grande maioria das crianças desses grupos tinham problemas cardiopatas e tinham questões de cirurgia, precisavam fazer uma cirurgia. Era bem, bem doloroso. Em relação ao aprendizado... Elma. Oi, pastor, pode falar. Antes de passar para essa próxima slide, slide não, né? Isso aí não é slide, mas não sei como é que se fala. É um slide mesmo. É um slide mesmo? Então tá bom. Você falou anteriormente, no quadro das comorbidades, sobre a questão do refluxo gastroesofágico, né? E você falou sobre as pneumonias, né? Foram várias pneumonias de repetição. Então, eu creio que tem a relação, né, com esse refluxo. Muito, tem muito. Quando a Amanda, a filha do Guga e da Vilma, ela era pequena, ela sofreu muito até eles descobrirem que o problema estava no refluxo gastroesofágico. No refluxo. Exatamente, porque aí vai para o local errado. Exatamente. Tiveram que proceder, né, na questão do como deitar, né, algumas coisas para prevenir. Aí nunca mais ela teve esse problema. Sim, teve uma época aqui que nós colocamos coisa bem, bem caseira mesmo, 2 tijolos embaixo da parte do berço, né, porque ele não podia ficar totalmente deitadinho, né? Passamos por essa fase, sim. Em 2014, quando eu tive internado, tive com alguns problemas pulmonares, e eu também desenvolvi um refluxo gastroesofágico muito forte, tive problemas de fungo em todo o aparelho, no tubo digestivo, e eu lembro que foi a época que eu viajei para receber meu primeiro neto, e eu lembro muito bem que lá nos Estados Unidos, durante algum tempo, eu dormia praticamente sentado, porque se não fosse assim, eu não conseguia.
Então, eu desenvolvi a arte por algum tempo de realmente pegar no sono praticamente sentado, né? Com vários travesseiros encostados assim na parede, para poder preservar essa questão até sarar desse refluxo. Sim. Hoje é importante dizer o seguinte: hoje o Alexandre ele não teve mais nenhum caso desse tipo. Não percebo ele com isso, graças a Deus. Eu acho que era só enquanto ele era bem pequenininho. Isso é importante dizer, porque às vezes pode ser, será que, né, quando tiver com o Alexandre lá na salinha, será que tem alguma coisa? Não. Hoje ele realmente não apresenta mais nada disso. Bom, em relação ao aprendizado, as pessoas com síndrome de Down geralmente apresentam um desenvolvimento tardio das funções motoras, tanto grossas quanto finas. Também podem apresentar dificuldades de visão, audição, linguagem, memória de curto prazo, concentração, abstrações e alterações sensoriais, sendo necessário o desenvolvimento de estratégias para a empregabilidade dessa população. Aqui eu coloquei uma foto, um videozinho, dele logo no início aprendendo a andar. Essa aqui eram duas terapeutas lá do Crisdal, maravilhosas elas, e elas tinham todo cuidado. Olha que bonitinho, ele andando. Ele andava nessa esteirinha, olha que coisa mais gostosinha. Ele andava nessa esteirinha, né? E essa esteirinha ajudou demais ele. O marco dele de andar foi muito bom, não foi? Foi ligeiro, né? Porque aqui fala sobre a coordenação, né? A motora, tanto a grossa quanto a fina, mas nessa parte grossa, ele é bem habilidoso. Vocês devem reparar, ele sobe a escada, corre, vai para um lado, vai para o outro, então essas habilidades é com ele mesmo. Mas é uma atenção que a gente precisa dar nessa questão aqui, que é o próximo que eu vou falar. Tá? Aqui, ó, invista na estimulação. Todas essas fotos aqui é o Alê em situações diferentes, aquele bem bebezinho, bem no Crisdal, aqui já aqui é na precoce, aqui também é na precoce, numa outra data. As crianças com síndrome de Down devem receber uma educação variada e estimulante a nível sensorial. Como foi importante, como eu falhei em muita coisa quando eu poderia ter dado a estimulação ainda, mas às vezes no corre-corre a gente não conseguia levar, mas o quanto é importante a estimulação para a criança com síndrome de Down. Quanto é. E hoje também eu percebo essa necessidade, né, dessa atenção. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor, né? Aí eu coloquei aqui uma abordagem pluridisciplinar, com participação de diversos especialistas que trabalhem a mais variadas vertentes cognitivas. É o ponto de partida para uma vida saudável. A gente colocou ele na natação desde pequenininho. Gente, olha que bonitinho aquele. Gordinho. Opa, calma aí que vai sair. Muito bonitinho, né? Uma graça isso, né? Essa questão dele na natação também ajudou demais. Ele tinha uma ideia, né, do espaço foi. A gente viu que ele se desenvolveu muito nessa época aqui. E ele é apaixonado com água. Síndrome de Down tem um negócio com água que eu não sei o que é isso. Nós temos um chuveiro aqui no quintal de casa e ele pode estar frio do jeito que tiver, ele vai lá atrás e tira a roupa e abre o chuveiro. O chuveiro é gelado, gente, é no quintal. E ele abre e fica lá. Meu Deus do céu, eu falo para o Giovanni, não é possível que o Alexandre já está lá atrás do chuveiro. Então, ele tem uma ligação com água que é um negócio incrível. Eu mostrei esse vídeo para ele e ele ficou assim, ó, parado, olhando. Ele devia pensar, meu Deus, eu quero ir nessa água aí de novo, né? Então, numa viagem que nós fizemos, o ano passado, nós fomos no Rio, ele já estava maiorzinho, né? E as praias do Rio, para quem conhece, elas são bem agitadas, né? Muita onda e gelada também, né, pastor? E o Alexandre, destemido, queria entrar ali. Eu falei, não, meu filho, não dá. E foi muito difícil ir com o Alexandre na praia, porque ele não conseguia ficar sentado na areia, né? Não existia essa brincadeira na areia, ele queria brincar na praia. Então, eles têm uma ligação com água que é um negócio fantástico.
Tempo diferenciado para aprender. Na deficiência intelectual, existe um tempo maior para a resposta motora, cognitiva e emocional. Como fazer ao ensinar? Isso aqui é muito interessante. Eu estou tendo essa experiência com a Lê demais, né? Ele tem como se fosse um delayzinho, assim, você fala, ele espera um pouquinho, é quase uns 10 segundos, né? Eu chego até a contar, falo, agora deve estar batendo lá para ele. Depois dos 10 segundos que eu contei, agora essa informação está chegando para ele. Aí é que ele consegue, eu estou entendendo o que minha mãe quer. Como ele não fala ainda, então aí eu ainda tenho ainda mais dificuldade para saber se ele está entendendo ou não. Mas ele já está entendendo muita coisa, aliás, nossa, mas muito, muito mais do que além que eu posso imaginar. Porque tem coisas que eu falo, uai, está fazendo isso, André, que legal. E é de coisas que a gente pede, né, do dia a dia. Então é muito bacana, mas eles têm esse delay. Aí aqui eu coloquei algumas coisas só para a gente, de uma forma muito rápida, porque nós somos todos professores auxiliares, né? Mas use frases curtas e linguagem simples. Isso é muito importante. Ele não consegue nada muito elaborado. Evite dar muitos comandos de uma só vez. Dê o estímulo e aguarde um tempo maior para o processamento, que é esse delay, né, que eu estava falando. Repita o processo mais vezes do que o de costume. Isso também é algo que a gente aqui em casa nós tivemos que aprender bastante. Reforce o comportamento adequado, esperado. A gente bate muita palma aqui quando ele faz o negócio certo. Ei! Botou água na geladeira, Lê, que legal! Que ele tem uma garrafinha de água. Então, ele pega a água, traz para a gente, dá para ele beber. Aí depois eu entrego, vai, filho, bota lá na geladeira. Ele bota na geladeira, aí é uma festa, né? E ele fica todo feliz. Reforce o comportamento adequado, esteja próximo para auxiliar na atenção e compreensão dos comandos pela criança, mas evite fazer por ela. Isso aqui é sensacional. Né? Deixar, às vezes, a gente vai lá tentar fazer, deixa ele se desenrolar naquilo ali, que ali está formando uma série de sinapses, né? Uma série de neurônios ali já estão se formando naquele momento. Fala, pastor. Kelma, só reforçando que esses procedimentos que você falou aí agora, talvez assim também esteja muito. Vamos voltar um pouquinho na questão lá da água, né? Da água fria. Sim. Como né, hoje você tem um diagnóstico também do Autismo. Xandinho a respeito do autismo. Então, assim, pelo que nós temos estudado, né? Então, são bastante características do espectro autismo. E Sim. agora também todos esses reforços aí do procedimento também se enquadra também na criança dentro do espectro autista, né? Autismo, Totalmente, né? Então, totalmente. É muito legal. É bom que eu não tenho dois trabalhos aí paralelos. que a Ida está dizendo trabalhos paralelos, né? Ou seja, praticamente você está trabalhando, né, as duas partes das necessidades específicas do seu baby. Sim, exatamente, pastor. Bom, obrigado. Em algumas situações é indicado fazer com a criança, né? Nem sempre dá para você deixar ele sozinho, que aqui no anterior falou, né? A gente tem que estar atento, perto, mas não fazer por ele. Mas às vezes a gente vai precisar auxiliá-lo, né? Esteja próximo para auxiliar na atenção. Crie rotinas e faça cartões lúdicos com imagens e palavras que melhor descrevam os momentos da rotina. Isso é muito usado no autismo, né? Catita falou isso na aula passada, né? Muito interessante. A Marta, a Martinha do Alessio, ela me deu um material, eu poderia ter pego, maravilhoso, que me ajuda muito com a ler. Tem as imagens, é um chaveirinho, né? Muito legal, isso ajuda muito. Síndrome de Down? Da Andréia? Tem muitas coisas semelhantes, né? Tem.
Sim, 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 para um e para outro. Exatamente. E o suporte à família, que é o que a gente vai falar da família. Eu, sim, exato. Aham, exatamente. Uhum. Uma ansiedade desnecessária. Com certeza, com Vera. certeza. E assim, eu até estou anotando aqui, porque a Kátia já falou muitas coisas e você está falando muitas coisas a respeito do Davi, no caso da paralisia cerebral. Quando você Sim, fala da hipotonia, do refluxo, das questões sensoriais, motoras, é a mesma coisa. a A gente mesma está coisa, né, falando da Andréia? mesma coisa, com características que nem a Kátia falou, de crianças diferentes, mas são as mesmas, assim, desafios As parecidos, né? comorbidades, né? Muito, muito interessante. Onde eu parei. Utilize estratégias divertidas para sair de situações de teimosia, desviando a atenção para outras coisas, né? Isso aqui serve para qualquer criança, né, gente? Vamos combinar, né? Isso aqui é para qualquer criança, né? Valorize cada conquista e incentive a autonomia, principalmente com a higiene pessoal. Eu gostei muito disso aqui, fiquei refletindo sobre isso. Incentive a autonomia, principalmente com a higiene pessoal. Isso reduzirá o risco de situações abusivas. É, eu vi uma matéria uma vez da quantidade de crianças com deficiência intelectual que são abusadas, né? Elas são 4 vezes mais abusadas do que uma criança dita normal, né? 4 vezes mais abusada. Então, o cuidado que precisa ter disso, é que a gente, que nós, já vou dar a palavra, que nós precisamos ter com relação a essa atenção, porque até então, o que, que eu entendi aqui? Se ele não sabe, por exemplo, se limpar, né? Enfim, ele automaticamente vai ter que deixar alguém fazer isso. Como é que ele vai distinguir que essa pessoa está manipulando naquele local ali por uma limpeza, por um cuidado ou por um abuso? Então, é importante que ele tenha esse cuidado, né? E que ele saiba também se cuidar, ter esse momento dele de higiene. Eu falei, meu Deus, que coisa que a gente precisa estar atento a isso, né? Fala, pastor. Nessa semana passada agora, eu coloquei no grupo sobre uma palestra desse assunto aí, Kelma, da doutora Leiliane Rocha, psicóloga. Se vocês não assistiram, gente, assista, vale a pena, ela é muito esclarecedora. Tivemos essa, aí ontem ela teve uma outra palestra sobre a questão do, ela fala assim, a importância do cocô e a sexualidade. Então, Olha, assim, ela é top, é top. nossa, que show. Vale a pena empregar aí essa 1 hora e meia que ela fala para vocês assistirem. É muito conhecimento que vale a pena realmente ter. Obrigado. Bacana, bacana. Obrigada a você, pastor. Bom, dicas para pais, cuidadores e profissionais. Coisa rápida aqui. Seja paciente ao esperar o tempo da criança, controle sua ansiedade diante de expectativas e frustrações e evite comparações. Essa foto aqui do Alexandre, ela foi escolhida para colocar aqui nesse dicas aqui. Por quê? A Sarinha comentou na aula passada que teve uma experiência com o Alexandre quando passou a tinta na mão dele. De fato, ele fica bem agoniadinho. Então, para nós fazermos esse trabalho, que foi um trabalho da escola, que era
um trabalho que foi pedido da escola, ele precisava colocar a mãozinha, né? Então, falei, não, a gente vai trabalhar com isso até conseguir. Então, gente, até conseguir colocar essa mãozinha dele ali, olha, a mão do Giovanni em cima dele, né? Com uma paciência, com uma calma, para ele poder entender que, calma, eu dou conta de administrar isso aqui, de gerenciar isso que eu estou sentindo, essa turbulência ali. Quando tirou a mãozinha dele dali, é que eu não tenho vídeo, mas quando tirou a mãozinha dele ali, ele olhava para a mãozinha assim, aí começou a fazer aquela carinha, a gente já entendia que precisava só limpar. Mas ele conseguiu manter aquele momento ali, que antigamente ele não conseguia nem fazer assim, sabe? Era tão agoniante. E Sara fez uma coisa interessante. Logo quando ela percebeu, ela falou, deve ser alguma coisa na mão. Aí ela foi, limpou e ele voltou ao normal, né? Foi, Sara? Ele voltou ao normal, né? Quer dizer, de vez Isso em quando... mesmo, eu senti que ele não estava gostando, à vontade. não estava muito à vontade com aquela meleca na mão da tinta, né? Aí eu fui acalmando ele e já fui logo direcionando para lavar as mãozinhas lá na pia. Esse exercício eu faço muito com ele. Aí eu já percebi uma coisa: quando ele tem o contato da mão no papel, ele fica mais calmo. É interessante. Só uma dica, caso vocês colocarem, né, nas aulas, né? Bom, então seja paciente ao esperar o tempo da criança. Isso é maravilhoso, né? Isso aí também é para todas as crianças, não só para as crianças, mas para os adultos, né? Para os idosos, principalmente. Então, esperar o tempo do outro, né? Cada um tem a sua velocidade. Isso é algo que o que eu tenho aprendido com o Alexandre, se eu for assim, no resumo geral, que é uma falha, uma coisa, é essa velocidade. Só rapidamente aqui falando, gente, a minha mãe já faleceu, minha mãe era muito aquela pessoa que vai e resolve, faz 10 coisas ao mesmo tempo, ela dava plantão em vários hospitais, e era só eu e meu irmão. Então, desde cedo, a gente tinha que se virar. Então, era o tempo inteiro se virando, se virando, se virando, se virando. De repente, então a gente não tinha tempo para essa coisa da paciência, esperar e aquela coisa. De repente, chegou o Alexandre na nossa casa, né? E aí eu tive que mudar toda a minha visão com relação à vida geral. Tem que ter a paciência, eu preciso entender a velocidade do Alexandre, a velocidade do Cadu, a velocidade do meu marido. Cada um tem uma velocidade, né? E o Alexandre veio para falar, ó, é desse jeito. Cada um tem uma velocidade. Isso é maravilhoso. Essa diversidade, isso aí deixa a gente muito rico. Como se referir a alguém com síndrome de Down? Eu peguei alguns aspectos, porque, como nós falamos, a Sarinha deu tanta informação nessa apostila que ela praticamente já fez todo o caminho andado Então, eu fui tentar ir para um outro lado. Então, como se referir a alguém com síndrome de Down? Aí eu coloquei aqui, não só com síndrome de Down, né, gente, mas com qualquer necessidade específica. Pelo nome, olhando nos olhos, validando a presença da pessoa com deficiência. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu percebo essa diferença do Alexandre. Ele já entende tudo. Ele entende... Ele entende que ele é né, um indivíduo, né? Então é importante esse respeito. Aí eu coloquei aqui do lado, nesse outro, a pessoa é sempre mais importante que a síndrome. O foco deve ser no potencial e não na condição genética. Não é doente, pois síndrome de Down não é doença. Não são portadores, pois não podem deixar de ter a síndrome, como o pastor falou lá que ele tinha lido, e é verdade, né? Não se deve dizer especial, deficiente, problemático, limitado, retardado, mongoloide ou qualquer outro termo depreciativo. Se precisar usar um termo para designar a condição da pessoa, o correto é dizer pessoa com deficiência ou com necessidades específicas. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre isso, é coisa rápida também. Nós que estamos aqui, por exemplo, eu tenho um Alexandre, tá? E nós estamos aqui nos reunindo aqui no domingo para falar sobre esses assuntos. Então, a gente vai ouvindo e vai escutando. Um profissional da área de educação
também conhece isso. Por exemplo, Miriam estuda e tudo mais, sabe dessas coisas. Talvez uma pessoa profissional da área de saúde também pode ser que saiba, principalmente dessa área pediátrica, né? Alguma coisa assim. Agora, gente, nem sempre as pessoas que estão aí no dia a dia, elas não sabem como falam isso. E é tanto mimimi na cabeça de pai e mãe que tem uma criança com uma situação assim, que acaba se doendo por coisa pequena. E, então, olha o que aconteceu comigo. Né? O Alexandre nasceu, passou 3, 4 meses depois, minha tia me liga, minha tia por parte de pai. E aí minha tia, né, já uma pessoa já de idade, vira para mim, minha filha, quer dizer que o Alexandre é mongol mesmo, filha? Filho. Na hora, eu vi que o coração dela era um coração acolhedor, era um coração carinhoso, mas ela cresceu escutando isso, né? Porque antigamente associavam, né, ao pessoal da Mongólia. Então, ela falou isso. Na mesma hora, gente, eu, para acolher o que ela estava me falando e não falar, credo, tia, não pode falar isso. Eu falei, tia, ele é mongolzinho mesmo, tia, olha só. Falei assim, gente. Mas, assim, porque eu queria falar na mesma comunicação dela, sabe? Eu falei, tia, mongolzinho, tia, mas é tão fofinho, tia. Porque eu entendi que o mongol não era um sentido pejorativo, era o sentido que ela entendia como as pessoas de necessidades específicas que hoje a gente fala, né? Antigamente era, é o excepcional, o especial. Essas coisas vão mudando. E nós, como pais, aí eu falo aqui, como dizer esse lugar de fala, né? Eu falo assim, gente, se caso passar uma palavrinha dessa, fiquem tranquilos. Eu falo isso muito com a Miriam. Miriam, nega, pode jogar real comigo, pode falar, não tem problema não. Miriam, não, porque de vez em quando a gente conversando, né? Mas eu e Miriam somos irmã já desde pequena, então pode falar, todo mundo pode falar o que quiser, porque a gente entende que às vezes faltou a palavra adequada naquele momento, mas a intenção do coração é uma intenção carinhosa, de como é que eu posso acolher, como é que eu posso cuidar disso. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Tá bom, Leni, Andréia, Sarinha, quando vocês cuidarem, pode ficar tranquilo. Talvez Leni está assim, meu Deus, eu tenho que tomar um cuidado para falar sobre isso. Não, pode ficar à vontade. Tá bom, meu irmão? Vamos prosseguir. Down e o autismo. Isso aí foi quando a coisa, né, tinha tomado um outro caminho, e eu comecei a achar, falei, opa, tem alguma coisa aqui que está diferente. Aí eu coloquei um diagnóstico demorado, porém libertador. Foi libertador para mim, nesse caso, do Alexandre. Eu anotei aqui, nos últimos anos aumentou o diagnóstico de crianças com síndrome de Down e autismo, ou desordens do espectro autista. No entanto, é difícil diagnosticar o autismo em crianças que já têm uma deficiência intelectual. Alguns especialistas acreditam que a sociabilidade, normalmente relacionada à síndrome de Down, dificulta o diagnóstico de autismo. De acordo com estudos recentes, a incidência do autismo é maior entre crianças com deficiência intelectual ou dificuldades de aprendizagem. Os estudos mostram que quanto maior a deficiência, maior a probabilidade. Segundo pesquisas do Reino Unido e na Suécia, cerca de 5 a 7% das crianças com síndrome de Down têm desordens do espectro autista. Essa primeira questão aqui foi muito importante, assim, essa dificuldade por estar ligado à síndrome de Down, nós tivemos uma dificuldade, os especialistas têm essa dificuldade, quando já tem uma síndrome, de diagnosticar uma outra situação. Mas o que eu percebi? O Alexandre começou a andar, começou a ter dificuldade para pegar alguns alimentos, né? Ele tinha uma agonia, assim, aí ele, se botasse na boca dele, ele comia, mas para pegar um biscoito, alguma coisa, então eu comecei a ver que ele tinha dificuldade da textura, comecei a reparar que ele andava na ponta do pé, dentro de casa. Eu falei, não, filho, bailarina aqui é só mamãe, filho, não tem nada de ponta de pé aqui dentro de casa, não. Mas aí comecei a achar estranho e comecei a me aprofundar. E também aqueles movimentos autorregulatórios, né, de autistas mesmo, que ele tem umas coisinhas assim, ele precisava se regular ali, ele fazia, o Alexandre, ele se joga muito no chão, o movimento de pêndulo, demais ele tem isso, e ele se joga no chão, gente, ele parece uma gangorra,
É muito interessante esse da gangorra, e ele trava aqui que a lombar dele deve ser bem trabalhada, ou lombar trabalhada é a lombar do Alexandre, viu? Então, E a gente começou a perceber algumas coisas, daí eu comecei a investigar, mas demorou demais. Você lembra, Miriam, do tempo que eu falei para você que eu tinha detectado algumas coisas, até o tempo de sair o diagnóstico, né? Foi muito demorado, né? Então, mas aí o ano passado saiu esse diagnóstico, aí foi libertador, porque muita coisa fez sentido. Eu falei, então é por isso, é isso aqui. Aí eu comecei a ler um pouco mais, porque, embora pareça parecido, são duas coisas diferentes, porque o Down, ele tem muito essa coisa da paciência, do ter que ter paciência, que o autismo também tem, mas essa coisa da paciência, de eu entender que ele tem esse delay, e essa questão das comorbidades e atenção clínica. O tempo inteiro eu tenho que estar com atenção, médico, essa coisa toda. Já no caso do autismo, eu tive que trabalhar essas questões sensoriais, essa questão de acalmar ele, que no síndrome de Down, teoricamente, eu não precisava disso. Então, de acalmar, dele se sentir ali apoiado por mim, ou dele entender o tempo dele, a rotina, né? Rotina, como gosta de rotina, quando sai da rotina, você vê que ele fica um pouco. Mas ele, por exemplo, o Alexandre não tem problema com barulho, tá, gente? Isso é muito interessante, ele não tem. Muito pelo contrário, ele fica... Estou vendo que ele está bem estimulado, vocês podem reparar ele na igreja, né? Quando para o louvor lá, é só Jesus, meu irmão. Eu pego logo um pote de pipoca, senta, filho, ó, pipoca, que aí ele consegue concentrar na pipoca. Por isso, Leni, que ele adora essa pipoca. Então, ele fica ali na pipoca. Ponto. Começou o louvor de novo, recolhe a pipoca, aí ele vai, ó, só na dancinha do Alê, só na dancinha do Alê. É muito interessante isso, mas ele ama e ele não tem a questão da dificuldade do contato físico, né? Não, Pelo Miriam, contrário, bem lembrado. Ele já gosta de abraçar, já gosta do contato. Gosta, bem lembrado, nega, bem lembrado. Ele não tem essa questão, porque logo quando eu levantei essa questão do autismo, falei, gente, mas eu sempre... Olha onde vai a ignorância, né? Falei, gente, mas eu sempre ouvi que o autista não olhava no olho. Oh, gente, é por isso que o nome é espectro autista. Tem nada a ver com isso, que você fica focado, nada a ver. A questão do Alê pegou na fala, na linguagem dele, né? Eu comecei a reparar também que ele estava demorando para falar. Gente, para falar mamãe, meu Deus, falar mamãe foi o ano passado. Ele não falava mamãe. Ele só falava papai e tatai, que é o nome da cachorra. Eu falei, não, Ale, assim você tem que dar uma moral para mim, filho. Como é que pode? Você não fala da mãe, fala da cachorra. Porque papai e tatai são semelhantes. São semelhantes, E a fono dele falou para mim que o papai era mais fácil do que o mamãe. Então, estava mais fácil. O papai sempre saía na frente. Falou, então, tudo bem, vamos lá. Mas eu treinava ele. Mamãe, filho. Mas, graças a Deus, foi uma alegria. Gente. O dia que ele falou mãe, foi um dia que ele caiu, ele soltou um mamãe e eu comecei a chorar. Era eu e ele chorando. Alegria grande. Que alegria grande escutar o seu filho falando mamãe. Só de falar já... Mas é uma alegria... assim, tudo que eu vivo com a Lê é muito grande, porque são detalhes que, às vezes, quando a gente tem uma criança típica, passa batido, né? Tá o normal. E quando você tem uma criança atípica, você já... Esse tem um valor gigantesco, né? Jogar bola com a Lê é um negócio incrível. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, como se eu não estivesse falando, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o momento da notícia e aceitação. Essa barriguinha aqui é do Alê. Eu estava grávida aí do Alê. E diagnóstico, como é que foi nessa questão para mim? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive lá na 13ª semana, se eu não me engano, eu fiz a... Espera aí, só um minutinho, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, lá na 13ª semana que eu fiz a morfológica, né, que é onde você vê a questão da translucência nucal, nós fomos fazer... E quando eu cheguei lá, o doutor que estava fazendo, ele teve um comportamento com a gente que eu achei muito estranho. Logo de cara, assim, eu falei, nossa, eu não gostei desse profissional. Eu comentei com o Giovanni, mas ficou normal, né? Tudo bem, tá certo. Aí, quando saiu o resultado, ele nos chamou numa salinha e ele falou assim, olha,
aqui nos resultados, deu 25% de chance do seu filho ter síndrome de Down. Naquele momento, gente, a gente teve uma reação de negação muito grande, sabe? Mas, ao mesmo tempo, de pânico, de pavor, de tudo. O Giovanni tem um sobrinho com síndrome de Down, passou por muitas lutas, então veio para a gente essa cabeça, essa visão. Mas aí eu falei assim, ó, só que a primeira reação, o primeiro contato que eu tive com esse doutor me deixou com o doutor ficou em descrédito comigo. Eu não tive credibilidade nele. Eu falei, eu estou achando que tem alguma coisa aqui errada. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã em outro médico. Chegamos em casa nesse dia, a gente chorou muito, o Giovanni chorou também. E eu fui para nesse tempo eu não estava na Assembleia. Aí eu fui ali na Sara, eu estava sem igreja, eu estava em uma célula lá no plano. Aí eu fui ali na Sara, eu falei, meu Deus, eu preciso orar a Deus e sentir de Deus o que Ele quer. E aí eu fui, gente, esse dia a palavra foi maravilhosa, maravilhosa, e eu voltei cheia de fé. Vai dar tudo certo, não é nada disso, Deus vai operar um milagre, aquela coisa toda. Meu irmão, no outro dia seguinte, entramos dentro do carro, marcamos lá com outro médico, um médico bam aqui de Brasília, ele cobrava 3 vezes mais caro do que os normais, é um negócio de louco. E eu falei, não, mas eu preciso ir numa pessoa boa, né, para poder tirar a prova dos 9 aqui. E aí a gente foi, né, meu irmão, lá dentro do carro, né, cantando quem? Cantando Cassiane, né? Quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, aquela luta, e cantando, e Giovanni quieto, o Giovanni só chorava. Chegamos lá, meus irmãos, o médico virou para mim, fez toda a parte das medidas, tudo que tinha que fazer, aí ele vira para mim e fala assim, olha, Kelma, eu não posso falar nada do meu colega, mas eu acho que ele se equivocou em alguma coisa, porque eu achei todas as medidas aqui. O bebê é normal, não tem situação nenhuma aqui. E aí, gente, a gente se encheu, né? Olha o milagre! E aquela coisa, não falei, então vivemos isso, vivemos essa virada de chave, sabe? O Giovanni, no dia, ele não ia nessa célula que eu ia, e aí ele foi e deu testemunho do que Deus tinha feito, aquela coisa toda, e a gente se encheu de alegria naquele dia. Não, vai tá tudo certo, tá tudo ok. Passamos, então, o restante da gravidez. Quando chegou em janeiro, o Alexandre nasceu dia 12 de fevereiro. Quando chegou em janeiro, eu estava com essa barriguinha aí eu já estava indo para os 9 meses. Quando chegou em janeiro, eu tive um problema de anemia muito forte, tive que tomar ferro, aquela coisa toda, enfim. Chegou o dia do Alexandre nascer. Quando o Alexandre nasceu, eu muito medo, mas não era medo nada, eu tinha sumido completamente essa história de síndrome de Down, era o medo normal que toda mãe tem no seu primeiro filho. E aí, gente, eu lá, né, ainda com os bracinhos abertos, ainda cheio de soro, de coisa, o barulhinho do hospital, aquele barulhinho terrível, e eu cantando uma música, aí nessa vez agora era a música do Marcos Witt, Tu fidelidade és grande, música maravilhosa, né? E aí o Alexandre já tinha nascido, aquela coisa toda, daqui a pouco vem a doutora e fala, olha, Kelma, o seu filho ele precisou ir para o CEPAP, que é um local onde recebe oxigênio, ele está com saturação muito baixa, e pelas características físicas dele, é possível que ele tenha a trissomia 21, né? a síndrome de Down. Mas a gente só pode afirmar isso com o cariótipo. Gente, aquela hora foi um negócio, vocês não estão entendendo o que foi. O mundo abre na cabeça, na nossa vida, porque aí realmente é aquela bendita história do luto, né? Na hora eu olhei para o Giovanni, e o Giovanni já estava transtornado, porque a médica já tinha conversado com ele. Enfim, foram 3 dias que a gente ficou nesse hospital, enquanto eu não podia ver o Alexandre, e 3 dias assim, com muito choro, muito luto, muitos questionamentos, muito difícil mesmo, não foi fácil. Por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque eu acredito que todas as famílias vivam isso. Todas as famílias com essa questão da síndrome de Down devem viver isso, porque, por exemplo, no caso do autismo, você já construiu um amor, você já construiu alguma coisa ali. Então, você já está meio que sabendo lidar.
Quando você tem um filho, do dia para a noite, a sua vida muda, né? Aí vem um medo, realmente um medo terrível. Eu coloquei aqui, ó, família, aceitação e convivência. A chegada de uma criança com deficiência no núcleo familiar representa um mundo novo. Medo, incertezas, insegurança, muita insegurança, muita insegurança. Primeiro com a saúde da criança e depois com a forma de lidar com o desconhecido e com o futuro dela. Eu coloquei aqui nesse cantinho algo que eu parei e falei, meu Deus, me lembra o que foi que eu senti nessa época. Aí eu coloquei, foi vindo, falta de esperança, falta de alegria, eu tinha um desânimo, inúmeros questionamentos. Foi uma maternidade bem complicada. Eu passei 28 dias na UTI neonatal, eu ganhei o Alexandre naquele hospital Brasília, ali no Sudoeste, e foram 28 dias que eu tinha que viver ali de manhã, de tarde e de noite, porque a gente tinha que tirar o leite, né? Ainda tem que viver isso. E você não tem um quarto, então você fica pelos hospitais ali, fica pelos corredores do hospital, esperando a hora de você ir lá de 3 em 3 horas para você tirar o leite, para você mandar o leite para o seu filhote que está lá dentro da UTI. E quando eu entrava nesse banco de leite, gente, eram mais ou menos umas 6, 7 mulheres também tirando os leites para as crianças que estavam na UTI, e eu lembro muito disso, e elas falavam assim, ai, mas vai passar, olha, vamos crer em Deus, e vai tudo passar, e nossa história vai mudar, e nosso filho vai estar bem, tudo. E aí o que vinha no meu coração era, vai mudar. Só que quando meu filho sair daí, não tem negócio de cura, não existe cura, eu vou ter que enfrentar uma situação que é muito complexa. E nesse interim, as pessoas que começam a te mandar mensagem, assiste este filme, que tem síndrome de Down, assiste isso, faz isso. Você fala, gente, você não quer ver isso, você não quer ver essa realidade. Você não quer ver que seu filho vai ter dificuldade de falar. Você não quer ver isso, que seu filho não vai poder construir, talvez não vai poder ter filho. Você não quer viver isso. Você não quer ver que ele vai ter dificuldade, por exemplo, de dirigir, ou que ele talvez não vá dirigir. E que você começa a pensar, bom, e agora? Eu não posso nem morrer. Não vai dar para morrer agora, eu vou ter que segurar a onda. Eu não vou poder morrer agora. Né? Eu não vou poder nem ver Jesus logo. Né? Ainda tinha essa situação. Então, assim, é muito complexo para a família. É muito doloroso para a família. Não é algo fácil. E aí eu escutava aquelas mães falando isso, às vezes elas me viam chorando e abraçavam, vai dar tudo certo, Kelma. Vai dar tudo certo. Você vai ver, seu filho vai sair daqui. Elas não sabiam que o Alexandre tinha sido Down, né? Você vai ver, seu filho vai ser lindo, ele vai isso, ele vai se formar, ele vai tarará, e você não podia construir aquilo que você não sabia o que você ia viver. Pensa num negócio. Então, a síndrome, para as famílias, eu queria falar isso para vocês. A gente passa essa situação muito dolorosa. Dessa dificuldade. Até hoje tem gente que fala assim para mim, você já viu fulano que está trabalhando, ele tem síndrome de Down? Uhum. Você já viu fulano, olha, ele conseguiu gravar um filme, não sei o quê. Gente, para com esse romantismo. Para com esse romantismo. É 1% da população com síndrome de Down que está hoje trabalhando. Não é que o Alexandre não possa, mas isso não é o normal, isso não é o... Entendeu? São diversas situações que você precisa, de fato, remar, mas você não pode construir isso, senão você vive uma frustração uma em cima da outra. Isso não é o real. Isso não é o real. O real é outra coisa. E aí você tem que sair desse romantismo que, às vezes, as pessoas... Talvez querendo ali, né, que você se alegre, e aí fala alguma coisa para você, se fala assim, ô, meu irmão, calma, deixa, tudo tem um processo, né? Deus tem um processo na minha vida com o meu filhote, né? Então, o raciocínio é outro, não estou aqui querendo que meu filho seja popstar, que não é isso, não é nada disso, é outro processo, não precisa querer acalmar meu coração com isso. É uma outra acolhida que nós temos que dar para a família, é uma acolhida realmente de suporte, da demanda que é isso todos os dias. Nós fomos esses dias, encontramos num local, e aí ele estava ali o Joel, a Marta, o pastor Sérgio, a Alianete, teve uma hora que o pastor e o Alexandre estavam, né? E teve uma hora que o pastor falou assim,
como é que vocês dão conta do Alexandre todo dia? Eu falei, pastor, só Deus sabe. Ele falou, não, eu já cantei, eu já fiz de tudo, eu já estou cansado. Eu falei, é verdade, é mais ou menos isso, mas a gente acaba que a gente se acostuma, né, com essa situação. Mas não é uma coisa fácil, a gente precisa realmente acolher essas famílias. Vocês me acolhem muito bem, muito bem. Teve um dia que foi o dia do Giovanni foi batizado nas águas, e era a conferência do Obediência, eu precisava estar resolvendo as coisas, estar à frente ali, e eu falei, Senhor, o que vai ser? Porque eu preciso levar meus filhos, o Giovanni vai ser batizado, e eu quero ver o batismo, eu estou ali à frente. Gente, na hora Deus me deu uma paz, Deus falou assim, você tem uma rede de apoio na sua igreja, você tem. Minha irmã, vou te falar um negócio, tinha hora que era Alexandre na mão da Miriam, e era na mão da Sara, e era na mão da Val, e tinha gente que me perguntava assim, onde é que estão os meninos? Não sei, eles estão no colo de alguém aí por dentro dessa igreja. Isso foi maravilhoso. Catita, pega isso, minha irmã, pega isso para você, toma isso para você, porque a gente como mãe, Andréia também, queria dar uma palavra para vocês agora. A gente fica com esse medo de pedir ajuda. Às vezes, a gente não quer incomodar, entendeu? Mas eu vou falar para vocês, a gente é trabalhado, Deus trabalha com a gente nessa área. Pode deixa que o Senhor está cuidando. Vai ter um dia que você vai deixar a Luísa lá, Cátia, que você não vai acreditar. Você vai falar, não sei nem onde é que está. E não vai ser com sua mãe, não vai ser com o Ieda, não. O Ieda vai estar longe. Não vai ser com o pastor Arley, não. Aí, quando você vai ver, vai estar no colo da Val, vai estar no colo da Leni. E assim vai acontecer. E Deus vai trabalhando, porque Deus vai trabalhando a gente. Deus vai trabalhando essa fortaleza que a gente vai construindo na nossa vida. Sara é bênção na minha vida. Eu falo para ela, falo assim, não, é bênção, sabe? Então, Andréia também, vocês vão ver, vai ver o que aconteceu. Isso aconteceu comigo, e cada vez mais tem acontecido. Hoje eu tenho mais tranquilidade. Antigamente a Milena chegava na igreja, Milena é outra, meu Deus, que vida preciosa é a Milena. Gente, o que é isso? Milena chegava para mim, Kelma, deixa o Alexandre aqui. Não, Mileninha, não, eu não posso, sabe? Ficava com aquela coisa querendo segurar, não, deixa aí, porque Deus está trabalhando na nossa vida, na socialização, na inclusão, está trabalhando em tudo. Isso é maravilhoso. E está trabalhando na vida das professoras. Está trabalhando na vida de quem fala, meu Deus do céu, Jesus, como é que Kelma deve dar conta desse menino aqui todo dia? Eu vou dar, como é que fala, meu Deus do céu? Eu vou ser muito grata pelos filhos que eu tenho, Jesus. Que misericórdia, Senhor. Gente, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, não. Então, Deus trabalha em todas as áreas disso aí. Isso é maravilhoso. Mas, enfim, é só para a gente ter uma ideia um pouco desse. Esse aqui, o Alexandre estava na UTI no Natal ainda, né? Ele já estava quase saindo, já estava mostrando que estava fortinho aí. Por isso que eu botei essa. Eu sou muito forte, mamãe. Pode acreditar em mim, mamãe. E eu cantava, né? Minha vida tem muitas músicas, né? Nessa época eu cantava sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, meu irmão. Mas eu botava a mão nessa incubadora e eu cantava, eu profetizava essa música com tanta força. Eu falei, esse menino vai sair daqui, vai sair bom, vai sair forte. E hoje é aquele patolinha que ninguém consegue nem pegar no colo. Aqui também era ele só conseguia respirar assim, né? Então eu não conseguia amamentar ele por muito tempo. Aí vocês não queiram nem saber o que virou os meus peitos, porque era um negócio, você não tem onde botar aquele leite, uma loucura, gente, que coisa. Mãe não é fácil não, viu? Mãe é só a graça do Senhor. Mas amém, glória a Deus. Vamos lá. Queria agora falar sobre a família pelo viés da relação entre os irmãos, que é algo que nós estamos vivendo aqui em casa, muito, né? Porque depois que passamos isso, aceitamos o Alê é bênção na nossa vida, como cada dia mais, teve um tempo que eu comecei a reparar minha vida, aquela loucura e trabalho e coisa e tal, aquele negócio todo.
E aí eu chegava em casa, gente, tinha essa situação toda, né, do Alexandre, mas teve um dia que eu fiz uma oração a Deus, pedindo a Deus que Deus me desse muito amor pela vida do Alexandre. Muito amor, mas muito amor. Que ele me transbordasse de amor, mas era um amor que tinha que vir dele. Não era esse amor, sabe? Era um amor ágape. Era um amor que você larga a sua vida para viver pelo seu filho. E aí eu pedi, mas eu pedi muito a Deus. Gente, depois dessa oração, a minha visão, a minha lente mudou com o Alexandre. Foi interessante. Logo depois disso veio a pandemia. E aí eu falei, agora eu vou ficar em casa com esses meninos. E aí foi bênção de Deus. A pandemia, para mim, gente, assim, não me interpretem mal, principalmente se alguém perdeu algum ente querido, de jeito nenhum. Mas a pandemia, para mim, para minha casa, foi uma bênção. Foi uma bênção, porque eu pude olhar para dentro da minha família de uma maneira que o meu ritmo de vida não estava me permitindo olhar. Como eu saía de manhã para trabalhar e voltava só à noite, os meninos ficavam sempre na creche, né? Então, eu achava que conhecia meus filhos. Isso é uma ilusão, né? O formato antigo das mulheres que ficavam em casa, esse é o formato. Enfim, ok. Então, oi. Esse negócio sobre a pandemia, assim, a pandemia, os efeitos da pandemia, né, foram muito positivos aqui em casa, assim, porque o Davi tinha muita terapia na rua, e meu esposo trabalhava, e eu fazia faculdade. Eu penso hoje, gente, a gente não vivia. A gente não tinha vida, o Davi não tinha o pai e a mãe. Exato. A terapia era só clínica, e aí Deus trouxe que o Pepe é da área de TI para trabalhar em casa. Nossa. E o Pepe vai ficar em casa. Gente, é o maior presente, é melhor do que qualquer terapia para o Davi. Sim. Que ele tem o paizinho todos os dias em casa. Então eu falo assim, quando a gente fala que quando Deus abre as portas nas piores situações, eu falo que nessa pandemia, Deus abriu a porta aqui na vida da gente. Eu acho que Deus olhou para as famílias atípicas na pandemia. Porque a nossa vida não é normal de atividades. Não. E nos fez parar. Gente, que delícia respirar. Sim. Eu não sabia há anos o que era respirar, do que ter tempo com meu esposo, o tempo com o Davi, né? Sim, com certeza. Muito, é isso mesmo, Andréia. Eu falei essa frase, e essa frase foi doída para eu falar isso, porque o orgulho, né, gente? A gente precisa quebrar o nosso orgulho mesmo. E aí, quando eu consegui falar, eu falei, meu Deus, eu achava que eu conhecia meus filhos, e eu não conhecia meus filhos. O sentar todo dia, o fazer a comida, o sentar com eles para comer, sabe essa coisa? Como é que sai da mesa? Não, peraí, não sai da mesa desse jeito, não pega o prato, bota ali na pia, pede licença para sair da mesa. Tu acha que creche ensina isso? Creche não ensina isso não, meu irmão. Creche não ensina isso não. Ensina a orar na hora da refeição? Não ensina não. Então, oh, meu Deus do céu, como foi uma coisa assim incrível. E com o Alexandre foi um negócio, sabe? Uma relação, um amor, porque Deus honrou aquela oração, sabe? Deus tem cada vez mais colocado. É difícil, é cansativo, é pesado, é inegável, isso não tem como negar. Mas a força que Deus tem me dado, as coisas que Ele tem trago para eu ler, e a lucidez que Ele tem me dado em relação a muitas coisas do Alexandre, evoluiu demais, e eu vejo a mão de Deus o tempo inteiro nisso. Então, hoje, o que nós estamos vivendo, já de um tempo para cá também, é essa relação do irmão. Eu acho que isso é algo que eu trouxe aqui, porque eu acho que é uma abordagem muito relevante. Crianças que têm um irmão com necessidades específicas expressam uma deficiência muito grande de informações concretas, objetivas, relacionadas com as questões emocionais e comportamentais que o irmão com deficiência produz. Gente, o Cadu, porque ele precisa de alguma coisa concreta, criança. O Cadu, Miriam, me corrija se eu estiver errado, tá? Falando que a criança precisa de alguma coisa concreta, mas assim, que o Cadu, ele pergunta para mim, mãe, por que o Alexandre faz isso? E muitas vezes eu não sei responder. Às vezes tem hora que eu falo para o Cadu, sabe aquela história do
cheirar a florzinha e soprar a vela? Vamos lá, 10 vezes. Vamos lá, filho. Vamos lá, cheira e sopra, porque a mamãe também não sabe, filho. A única coisa que nós temos que fazer, filho, é amá-lo. Preciso que você abrace ele, que a gente fique quietinho junto com ele, que daqui a pouco fica tudo bem. Mas isso na cabeça dele gera uma série de questões, uma série de perguntas. Até que ponto essa questão psíquica vai... O que isso vai afetar dele como adulto e tudo mais? Então, a atenção que nós temos que dar para a criança. Teve um dia que o Cadu chegou para mim, eu explicando para ele, filho, seu filho tem síndrome de Down, é o nome que nós damos à síndrome dele. Aí teve um dia que ele virou para mim e falou assim, mãe, eu queria ter síndrome de Down também. Aí eu falei, por quê, Cadu? Por quê, filho? Ele falou assim, mãe, você dá muita atenção no Alexandre. Aí eu comecei a reparar. Eu até falei, o Alexandre teve uma época, graças ao bom Deus do céu, da terra, que ele parou com essa mania, mas ele tinha, quando tinha um carro aqui, ele passava a língua no carro, gente, a língua no carro. Misericórdia. Então, quando a gente ia sair, eu falava, Alexandre, pode ir para o carro, mas ele não podia fazer isso, porque ele ia e passava a língua, até chegar na porta de entrada, ele ia lambendo o carro. Então, eu falava assim, não, filho, o Alexandre eu segurava na mão, falava, vamos, filho, vamos para o carro. E o Cadu falava, Cadu, pode ir indo para o carro, filho. Na cabeça dele, poxa, minha mãe dá a mão para o Alexandre, para mim não dá. Na hora de comer, dá a comida na boca do Alexandre. No Cadu, filho, vai, come, filho, você já come, você já é um rapazinho, olha que legal, já comeu tudo. E no Alexandre eu tinha que ficar lhe dando a comidinha. A água é a mesma coisa. A água, às vezes, o Alexandre derrama a água. Então, a garrafinha de água, eu que tenho que pegar para entregar para ele. Então, ele derrama. O Cadu bebe a água sozinho. Então, a roupa, mesma coisa. Eu tenho que enxugar o Alexandre, passar o creme, colocar a fraldinha nele. Essas coisas todas. O Cadu já se veste só. O irmão fica olhando e fala assim, poxa, mas, cara, a atenção da minha mãe é toda para o meu irmão. Por mais que eu sou um chamego com o Cadu é um chamego comigo. Mas eles têm esses questionamentos. Então, a atenção que nós temos que dar, sem contar que eles têm responsabilidades extraordinárias com os irmãos. É impressionante como o Cadu cuida do Alexandre. Não sei se vocês já conseguiram reparar isso, de atenção que ele dá para o Alexandre. Alexandre, não pode, não faz isso, não sei o quê. Né? Às vezes vai ali em cima e ele sabe acalmar o Alexandre. Ele canta a musiquinha, ele pega na mãozinha do Alexandre, lagarta pintada, quem foi que te pintou? E ele canta essa musiquinha para o Alexandre e ele canta também aquela, dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura a boca, cadê não sei o quê? E faz assim, fala, mãe, se acalma o Alexandre. Então, é impressionante, é muito amor, Sarinha. É muito amor, é incrível. Então, assim, mas na cabecinha dele existem, né, uma série de questões ali para ele. Então, a atenção que nós precisamos dar aos irmãos com necessidades específicas, tá? Para quando a gente estiver lá, eu anotei aqui, cuidados no processo, construção nessa identidade. O Cadu está construindo a identidade dele. Qual é a identidade que está sendo criada? Com essa situação. E vou falar mais. Tem pouquíssimos artigos, pouquíssimos livros, Kátia também deve ver isso, como tem pouquíssimos assuntos sobre isso. Tem muito sobre Down, tem muito sobre autismo, tem muito. Mas tem pouquíssimos casos falando do irmão, dessa relação do irmão. Então, assim... realmente a gente precisa ter essa atenção, muita essa atenção. Eita, meu Deus do céu, falei que ia ser rápido. Aqui, esse é o último slide, e... peraí, gente, só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que eu perdi só uma fala aqui. Ah, tá, só essa fala aqui, ó. Cuidar de quem cuida. Esse cuidar de quem cuida é cuidar dos pais e das mães, tá? Cuidar de quem cuida dessas crianças. A gente precisa cuidar dos pais dessas crianças. Então, quando a gente tiver esse olhar de inclusão lá na igreja, não é só a criança em si, não é só a criança em si, é a família, é aquele núcleo familiar. Meu Deus do céu, a criança, o dia inteiro ela está dentro de casa.
o dia inteiro, que entra nisso aqui que eu vou falar agora. A inclusão começa em casa. E quem é que vai incluir? O pai e a mãe, e o irmão, né, os irmãos. Então, o que acontece? Quem que a gente precisa pegar primeiro né, curar, e sarar, e levar ali o que Deus tem? É o pai e a mãe, porque eles começa na cabeça deles. Vamos ler aqui. A inclusão da pessoa com deficiência deve começar no seio da família, com participação em celebrações, eventos e festas familiares. A partir daí, os horizontes se abrem para a inclusão em outros espaços, igreja, círculo de amigos, escola, clube, mercado de trabalho, etc. Quantas vezes a gente já viu falar que antigamente os pais deixavam as crianças dentro de um quarto? Não vou mexer com isso não, porque dá muito trabalho sair com essa criança. Não, pelo amor de Deus. Então, se a família não comprar essa ideia, não adianta as outras coisas. E, gente, não é uma coisa fácil? Não é. Não vou entrar nem nesse assunto, porque não é isso aí. Mas tem hora que eu falo, será que eu vou mesmo, meu Deus do céu? Será que eu vou ali, Jesus? Será? Tem uma festinha. Meu Deus, mas será que eu levo mesmo, Jesus? Vai dar... igual hoje, eu falei para o Giovanni, falei, meu amor, vamos almoçar em algum lugar que eu não estou querendo fazer comida, não, amor. Tá puxado para mim. Essa semana foi puxado. Ele falou, amor, mas Alexandre, eu falei, não, amor, vamos levar, porque a gente também precisa estar o tempo inteiro com ele em restaurante, ele precisa saber se comportar, a gente também precisa saber se comportar com essa criança, porque senão, se a gente não incluir, não dá. Quando eu fui com a questão da igreja, foi muito interessante. Lembra que vocês, que a gente passou um período sem os cultos à noite. Nós tínhamos a minha irmã abençoada, Meirinha, meu Deus do céu, Meirinha está aí, eu não estou vendo aqui, mas Meirinha, a Meire, eu chegava com o Cadu e com o Alexandre lá embaixo, né? Não dava para ir para pegar aquele cultinho de meia hora de manhã, e eu só ia já direto para a salinha. Meirinha chegava com uma musiquinha, bom dia, com alegria. A Meire apareceu aqui, estou te vendo, Meirinha. Bom dia, com alegria. Minha irmã, Deus te abençoe, Meire. Deus te abençoe. Aquilo era tão acolhedor. Como era acolhedor aquilo, Meire. Você não tem ideia, minha irmã. Eu saía do carro cansada já. Aquilo era o quê? 9h30 da manhã. Eu já estava cansada. Porque era a labuta era grande. E quando você me recebia daquele jeito e pegava a mochilinha do Cadu e pegava no colo, não, pode ir lá para a sua salinha. Eu fazia a sala lá embaixo com o pastor Sivaldo, né? E aí chegava lá, era você e Miriam, naquela atenção praticamente sozinho, você e Miriam para o Alexandre, né? Praticamente, porque era só Alexandre e Cadu quase queriam, né? A Miriam com aquele amor, com aquela coisa... Não. Ele está fazendo tudo direitinho, Kelma. Kelma, você já viu? Todo dia que eu chegava lá, a Miriam me dava um feedback do Alexandre. Kelma, você já viu que ele fez tudo direitinho, está se comportando. Aquilo ali era muito acolhedor. Era acolhedor demais mesmo. Então, assim, só que a gente não tinha o culto da noite, era só de manhã. Então, eu não conseguia levar os meninos, né? Que quando eu falava com o Giovanni, vamos lá na igreja comigo, nossa, é importante para a gente ir. Ele falava, não vou de jeito nenhum, dá muito trabalho. Com o Alexandre, não vou nunca. Então, gente, essa é uma fala nossa, de dentro de casa, dos pais. Eu queria trazer isso para vocês. Na real, quantas vezes e quantas vezes a gente sai com vontade de ficar, com vontade de falar assim, não, cara. Bicho, aqui ele corre, meu irmão. Deixa ele solto aqui, aqui ele lambe a cara da cachorra, a cachorra lambe ele tem a bola, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu vou mandar um vídeo desse, pastor, para você vai morrer de rir. Aqui é uma loucura. Então, e quando lá na chácara da Altamira, ele beijou a boca do cachorro. Exatamente. É uma loucura. Alexandre Attai é uma loucura. Então, gente, eu vou falar um negócio para vocês. A inclusão começa dentro de casa. Da gente falar, não, a gente vai ter essa viagem, então nós vamos. Vai ter agora esse encontro com os amigos, nós vamos lá. Vamos para a igreja? Vamos levar os meninos. Não, lá, isso é um trabalho que a gente precisa fazer, porque a tendência nossa é deixar dentro de casa inconsciente.
Ela não é programada. Então, você acha que está tudo bem, que você está fazendo a inclusão, porque você leu, porque você sabe de inclusão. Não, não. A inclusão é na prática. É você falar, vamos pegar na mão e vou viver isso aqui, meu irmão. Vai sangrar, vai suar, mas eu vou viver isso aqui. Isso é um desafio que começa com os pais. Isso é desafiador demais. Isso começa com os pais. Então, a importância da gente pegar os pais e dar esse suporte, o pai e a mãe falar, cara, aqui eu posso vir. Aqui eu posso vir. Se essa criança correr para lá, correr para cá, alguém vai salvar, alguém vai pegar, alguém vai. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinha. Então, isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu acho que era uma... Oi, André. Sobre isso, eu sei que outro dia eu vou falar, mas eu, meu esposo, assim, né? Para quem não conhece, meu esposo, a gente cresceu na igreja, eu sou filha de pastor, a gente se conheceu dentro da igreja. E a gente ficou por 4 anos fora da igreja. Sim. Por não ver o Davi incluído. Foi muito difícil. E eu sempre falei assim para Deus, será que vai ter que começar de mim? Mas assim, e eu falava, Senhor, eu não tenho força para começar. Mas não porque eu não acredito, eu faço graduação em fisioterapia, eu estudo. Mas é porque a gente realmente vive no limite de cansaço. Sim. Então, assim, quantas vezes eu pensei, gente, como eu vou fazer para levar o Davi na igreja e fazer com que todo mundo entenda? Porque isso que a Kelma está falando, o que a gente está fazendo aqui, gente, é tão precioso que muitas escolas não têm. Escolas da rede pública, todo esse conhecimento que a gente está debatendo, a Kelma, você está falando, eu estou aqui para o meu esposo, amor, é muito rico. Tipo, eu estou aqui, tipo, vislumbrada, assim, de pensar que uma igreja está falando tudo isso, porque a gente precisa falar tudo isso, ensinar antes de entrar numa escola. Isso que a Kelma falou, gente, eu não tinha força, eu falava, Deus, quantas vezes a Kátia falou, Déia, vamos reunir para conversar. Parece que toda semana aconteceu uma coisa e eu não tinha força, mas não porque a gente não acredita e porque eu não quero. Todas as vezes que eu vou para a igreja, o Davi não tá. Gente, meu coração tá despedaçado. Quando eu vejo as criancinhas lá, eu fico, Deus, por que o Davi não tá aqui? Quantas vezes eu falei? E por muitos anos, eu e meu esposo, que crescemos em lar cristão, a gente falou, a gente nunca mais vai ser de igreja. O PP tem um ministério, eu tenho um ministério. E a gente falava, a gente não vai mais ser de igreja. Porque se fosse depender de mim começar, de falar para todo mundo o quanto Davi é precioso, o quanto pode acontecer inclusão, eu não tinha forças, mas pelo cansaço. Porque a gente vive no esgotamento e a gente vive com coisas mais complexas, né? De médicos, eu preciso ir no neuro, eu preciso agora de uma alergia, agora tem uma questão alimentar, a escola... A inclusão na escola, não deu certo nessa escola, eu tenho que colocar outra escola. Então, quando pensava em igreja, você ficava, meu Deus, ainda isso. É verdade, Andréia, é verdade. Eu vivi uma situação com o Alexandre que foi uma mudança para mim muito, muito dura. Eu compartilhei, acho que isso só com a Miriam. O quanto foi duro. Numa escola que eu percebi que o Alexandre estava diferente, era na escolinha Conquistar, uma escolinha muito boa, que era creche, e depois já vira escolinha. E ele, quando mudou de ano, ele estava acostumado já com, né, todas as criancinhas, aquela coisa toda, e quando ele mudou de ano, no ano seguinte, eu soube depois que tiveram uma reunião dos pais para falar sobre o Alexandre. Gente, olha que coisa, sabe? E por quê? Porque as crianças rejeitaram o Alexandre. Rejeitaram mesmo. E por quê? Porque como o Alexandre, às vezes, fica nessa inquieto, gritando, fazendo alguma coisa, a criança olha e fala, isso não é normal, tem alguma coisa que estranha. Então, eles começaram a chamar o Alexandre como se fosse de monstro, né? Que é a coisa que estava na cabecinha deles, de criança. Tem monstro aqui, tem monstro. Então, o Alexandre virou como se fosse um monstro, porque ele não tinha os comportamentos ali, né, ditos normais ali de todo mundo. E foi muito difícil, porque essa professora teve que relatar isso para mim, que tinha uma roda de criancinhas, e quando o Alexandre tentava entrar na roda, que as crianças fechavam a rodinha e não deixavam
O Alexandre não aceitavam o Alexandre na brincadeira, porque o Alexandre não sabia brincar com aquela brincadeira, né? Ou destoava da brincadeira. Gente, aquilo foi uma dor, e eu ficava pensando, o Alexandre ficava no cantinho da parede, e a gente precisa trabalhar isso, Kelma. Ele precisa trabalhar isso, porque ele não está sendo aceito. Então, os pais vieram, o Alexandre começou a agredir as crianças, porque o Alexandre queria chamar atenção, então começava a tirar o lacinho da cabeça da criança, começava a bater, ele queria chamar a atenção da criança, brinca comigo também. E não foi aceito, e foi um auê, porque eu falei, gente, mas não é assim. Eu quase que tive que falar sobre inclusão, porque as escolas, é o que a Andréa está falando, gente, a dificuldade que a gente passa nas escolas. O ano passado tive uma luta também, com relação ao Alexandre na escola. E às vezes eu vejo o Alexandre assim, eu chego na escola e fico no cantinho para ver o que ele está fazendo. Aí um dia eu peguei ele tentando dar um beijinho na menina, e a menina, tipo assim, sai daqui! Ai, gente, aquilo mata, a mãe e o pai, aquilo mata. Por isso é que eu falo que a gente precisa pegar pegar o pai e a mãe, porque isso mata a gente. Aqui eu tenho a vizinha aqui do lado, e a vizinha um amor, nossa, um amor. A avó, fala que é a avó deles. E tem um netinho dela que vem para aí. Quando o netinho vem, eles chamam o Cadu. Cadu, mãe, posso brincar com o Samuel? Pode, filho, vai lá e brinca. Mas o Alexandre não pode ir para lá. Aí o Alexandre fica na beiradinha do muro, vendo os dois brincando, e olha para mim e deve pensar assim, por que eu não posso estar lá? Mas ele não é convidado para lá, porque ela não sabe lidar com as situações dele. Então, isso mata. Isso, a gente precisa estar o tempo inteiro ligada nisso e fazendo um trabalho de autolimpeza. Autolimpeza, calma, não é assim, fica tranquila, Deus tem um propósito em tudo, você pode perder o controle, o Senhor não perde tempo nenhum, Ele é amado do Pai, você também, e você tá o tempo inteiro, todo santo dia, every single day, todo santo dia, é isso que a Andrea fala, que a gente fica esgotado mesmo, esgotado. Você saber que vai chegar numa rodinha de criança e seu filho, de repente, ele vai estar brincando só, porque as crianças não conseguem ainda incluir ele na brincadeira. É difícil incluir ele na brincadeira. Como é que vai incluir ele na brincadeira? Ele ficando igual a canoa no chão, falando, não, essa brincadeira eu não sei brincar. Então, eu consigo até entender as crianças. Mas por isso é que eu falo, na cabeça do Alexandre, talvez fica tranquilo. Mas nós, pais e mães, é que temos que trabalhar isso. Por isso é que eu falo do núcleo de apoiar, de abraçar o pai e a mãe. Abraçar o pai e a mãe, fortalecer demais. Porque a gente não sai falando isso da rua. Você não chega num local e não fala isso, ninguém sabe. Fala assim, a Kelma ela está tudo certo, ela está toda arrumadinha, que bonitinho o cabelo da Kelma, né? Bonito esse cabelo. Ô, Jesus do céu, está sorrindo, está tudo certo. Não, meu irmão. Não, nego, tu não sabe de nada. A luta é grande, assim como a minha, da Miriam, do pastor Arley, da Sara, todos nós temos luta por isso. Na verdade, é inclusão com geral, na verdade, é inclusão com todo mundo. Porque a luta que a gente trava, cada um na sua rotina, é um negócio, né? É só Deus mesmo, é só o Senhor mesmo para nos fortalecer. Mas amém, assim, foi maravilhoso para mim compartilhar sobre isso, agradecer demais, porque vocês são bênção demais da minha vida. Eu coloquei aqui, ó, comprometa-se com a inclusão social, seja um defensor da diversidade, comprometa-se com isso mesmo, sabe? Independente de qualquer coisa, quando você vê na rua, em qualquer situação, porque há uma situação ali que a pessoa está numa luta ali que não dá para perceber. A pontinha que você percebe é só a pontinha do iceberg. Mas tem uma raiz ali embaixo que está na luta. Aí eu botei aqui para vocês, da nossa família. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada, família Manancial. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Kelma, são muitas emoções, viu? É verdade.
o versículo que norteia a nossa caminhada é Marcos 16:15, que é a missão que Jesus deu aos discípulos de pregar o evangelho a toda criatura. E eu acho até, Kelma, que você tem que pedir perdão para mim, porque você falou, você me enganou. Você falou, pastor, vai ser algo tão simples. Mas, pastor, Kelma, mas Kelma, você não tem ideia o quanto que eu me emocionei aqui desse lado, lágrimas correram. É verdade. O quanto que isso precisa chegar à nossa igreja. Porque eu sempre tenho falado aqui, nós não podemos ser uma equipe de inclusão, porque senão Kelma vai sempre se sentir, querendo ou não, excluída. Por quê? Porque nós não somos parte de um grupo, nós somos parte de um corpo. É diferente. Kelma, eu quero, inclusive, fazer um desafio. Se você conseguiu gravar essa live, essa nossa reunião, se a Kátia conseguiu gravar, nós precisamos fazer chegar como um dever de casa, como missão para a nossa equipe pastoral assistir isso. Porque se isso não entrar no coração de todos da equipe pastoral, isso não vai entrar no coração da igreja. É verdade. Tudo começa por lá. E a gente precisa fazer isso. Eu acho que eu já falei na igreja, o pessoal que está uma caminha mais perto de mim, sabe que eu tinha para mim era um grande susto ir para a sala de aula com criança. Eu nunca esqueci o dia que a Ieda me convidou para fazer parte de uma aula e eu ia ajudar na peça, eu ia ser a pessoa que ia receber a pedrada na cabeça para cair e tal. E aí, tem ideia do quanto que eu suei naquele dia, quando eu contei uma história, e ela falava para mim, amor, mas você vai tão bem, mas aquilo me assustava. Eu já preguei em grandes eventos, eu já preguei para a igreja com mais de 500 pessoas, mas nada me assustava tanto. E, de repente, a gente começa a se envolver num trabalho como esse, não apenas com crianças, mas crianças com necessidades específicas, que a gente sabe que existe um grau maior de dificuldade, e agora ter que desafiar não mais o nosso mundinho, porque quando a gente está no departamento infantil, vamos dizer assim, vocês não me tenham como assim uma expressão de menor valor, a gente está no nosso mundinho, porque a gente prepara, a gente vai lá para a sala, a gente ministra independente da igreja, mas um trabalho de inclusão, ele precisa estar no coração da igreja. Ieda fez um curso, eu peguei carona com ela, hoje eu estou fazendo um curso, a Ieda está pegando carona comigo, e existe todos os dois cursos, e hoje tem um livro do pastor Glauco, e também no curso, um capítulo dedicado a essa questão que a Kelma falou, o cuidado com a família do autista. E é isso que nós queremos fazer, e a Catinha já falou para nós, talvez não seja o chamado dela trabalhar com criança, mas o chamado dela está na rede de apoio para poder apoiar essas famílias tão doloridas, sim, né? Como a Andréia disse aí, poxa, eu achei que eu nunca mais fosse entrar na igreja porque o meu filho não é acolhido. Como é que eu vou entrar numa igreja e vou deixar a parte minha de fora? Porque o filho não é parte de nós. Sim. Quantas vezes a Kelma se emocionou na palestra, com certeza pensando nessa dificuldade. Sim. Tá? Mas nós queremos que Deus está nesse negócio e amém, em breve nós vamos realmente ser uma igreja que trabalha a inclusão. Quando eu vejo o testemunho da pastora Aline Santos, lá da Igreja Batista Plenitude do Rio de Janeiro, ela começou a trabalhar com 3 pessoas. E hoje, salvo engano, são 62 pessoas que trabalham na equipe dela, só na equipe dela. Coisa maravilhosa, meu Deus. Então, eu vejo que a gente pode caminhar para lá e muitas famílias podem ser conquistadas por meio da inclusão e com certeza Deus vai ficar muito feliz com toda essa história, com todo esse movimento. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, já são 11h45. Desculpa, gente, falei que ia falar rápido. Kelma, foi uma... Sim.
Glória a Deus. É isso mesmo. Que bom, então, meus irmãos. Pastor, Maravilha. pode finalizar, então. Maravilha. Hoje nós tivemos o privilégio, né, a satisfação de ter o Adalto aqui. Adalto tem sido meu companheiro que honra, Adalto. De ministério durante aí 5 anos na Escola Bíblica Dominical, uma pessoa simples, sempre com muita humildade, sabendo aceitar as nossas orientações, não medindo esforço para ele, para o Adalto ministrar numa classe de escola dominical ou passar com uma bandeja de suco e biscoito servindo para nossas crianças, para ele é indiferente. Adalto, aí no Senegal, meu amigo, onde você está, receba o nosso abraço, estamos com saudade. Às vezes a vida, o corre-corre, assim, tão grande, a caminhada nos afasta um pouco, mas você, pedindo a Deus que te abençoe. Estamos sempre aqui assistindo a sua esposa aqui, sempre eu e da coloco à posição dela, sempre mesmo, para que ela possa contar conosco, tá? Estamos caminhando. E eu faço, para terminar esse momento, eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo. Se Deus, não, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá bom? Ainda teremos, pelo menos assim, já temos previsão de mais 2 palestras, uma com a Andréia, vamos tratar direitinho aí a data, outra com a Soraya. A Andréia vai falar sobre a paralisia cerebral, com certeza vai ter também muito conhecimento para trazer para nós. E a Soraya vai trazer também alguma coisa para nós sobre o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ela tem um filho, né, que ela passou toda, hoje ele está com 19 anos, mas desde a infância foi descoberto medicamento, tratamento, toda aquela dificuldade, então ela tem com certeza alguma coisa para acrescentar na nossa caminhada de conhecimento, de preparação para essa inclusão na Igreja Manancial. Kelma, então depois, se você puder, vamos fazer chegar a nossa equipe pastoral, se você puder, não sei se transmitir para mim, eu vou mandar isso assim de uma forma incisiva, realmente falando que eles precisam realmente gastar tempo, empregar o tempo para poder ouvir o que nós ouvimos na manhã do domingo passado. Foi passado ou retrasado? Acho que foi retrasado. No retrasado. E nesse